Olá, meus amigos, tudo bem? Feliz sábado, aqui pra mim é um sábado. Feliz sábado, que seja um dia abençoado aí pra todos. Já estamos quase finalizando ele, né? Mas durante o dia eu fiquei meditando na palavra de Deus em alguns livros, em alguns vídeos. E hoje eu meditei bastante em Lucas e João, que diz sobre Jesus, fala sobre Jesus, e meditei uma sobre uma palavra que fala lá de Maria e Marta, lembra? As irmãs de Lázaro, quando elas estavam lá na casa do leproso. Meditei bastante daquela mensagem ali também, mas agora à tarde eu fui abrir a Bíblia e me deparei com uma mensagem muito interessante, e o Espírito Santo me tocou no meu coração para eu aprender sobre essa mensagem, mais sobre essa mensagem, sobre essa palavra. E eu liguei a câmera aqui para compartilhar o meu aprendizado com vocês, porque eu abri a palavra para me aprender agora, algo que o Espírito Santo queira falar comigo, e te convido a aprender comigo. Eu vou ler em Mateus, capítulo 13, versículo 44. A palavra de Deus diz assim: O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Mas aqui eu queria dar ênfase a este segundo homem. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Aqui são duas referências parecidas, mas essa segunda me chamou a atenção. Por quê? Porque aqui diz que um comerciante encontrou uma pérola valiosíssima. E esse comerciante vendeu tudo que tem para comprar essa pérola valiosíssima. Aqui a palavra nos deixa entender que esse homem, sendo um comerciante, tudo que ele tinha era para ser negociado. Os seus bens, que aqui cita, que aqui fala, com certeza que ele vendeu para comprar essa pérola, eram coisas que ele já havia adquirido ao longo de sua vida, né? Ao longo dos tempos, ao longo da sua jornada, coisas que ele já havia lutado, batalhado para conquistar, coisas que ele já havia abrido mão de muitas coisas para conquistar essas outras coisas. Às vezes deixado de realizar muitos desejos para comprar essas coisas, para que ele as possuísse, até então chegar nesse ponto de que esse homem encontrou essa pérola valiosíssima e vendeu, mesmo sendo um comerciante, vendeu tudo aquilo que ele possuía, todo o seu ganha-pão, tudo aquilo que ele fazia negócios, da onde ele tirava o seu sustento, da onde ele tirava a sua forma de viver. Ele vendeu tudo aquilo para comprar essa pérola que se assemelha ao reino dos céus, ao reino de Deus. E aqui eu acho interessante que essa palavra nos chama a atenção de que nós
para encontrarmos o reino dos céus, para encontrarmos a Deus, a Jesus de verdade, é necessário que abramos mão de coisas que passamos a vida inteira lutando por elas, sonhos que a vida inteira sonhamos por eles, para encontrarmos esse Jesus, esse reino dos céus. É necessário que a gente abra mão e dedique todo esse esforço que gastamos, todo esse conteúdo que gastamos a nossa vida inteira para conquistar essas coisas, que a gente junte tudo isso para conquistar o reino dos céus, conquistar a Jesus, todas as nossas forças para conquistar a Jesus. E ao fizermos isso, ao gastarmos todas as nossas forças, todos os nossos meios, todos os nossos bens, tudo aquilo que conseguimos fazer para encontrar Jesus, tudo aquilo que nos é possível fazer, quando decidirmos assim fazer, para encontrar o tal reino dos céus, para mostrar para Jesus que o desejamos, aí então Ele nos fará viver outra coisa dita lá em outro livro, bastante interessante também, que está aqui em Provérbios, capítulo 2 em diante. E quando esse homem que vende tudo que tem e encontra essa pérola que se compara ao reino dos céus, quando nós abrimos mãos de tudo que temos, tudo que possuímos, de tudo que conquistamos com tanto esforço para conhecer verdadeiramente o nosso Jesus, nosso amado Salvador, Ele nos proporciona algumas coisas. E eu vou ler aqui para vocês. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência suplicardes aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aqui a palavra diz que o dia que decidimos colocar toda essa força que gastamos para conquistar as coisas nossas aqui na terra, o dia que decidimos colocarmos toda a nossa vontade que temos em fazer algo, todo o nosso foco que temos em realizar algum trabalho, toda a nossa alegria que temos em sair nos divertir com a nossa família, toda a nossa esperança que temos em conquistar os nossos sonhos. Aqui a palavra diz que o dia que fizermos isso e colocarmos todas essas forças em conhecer a Deus, em buscá-lo, Deus permitirá que a gente encontre o conhecimento de Deus e entenderá
o que significa o temor do Senhor, nós poderemos conhecê-lo de verdade e entendê-lo de verdade. E aqui eu vou continuar. Portanto, é o Senhor quem concede a sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão, e aprenderás os caminhos do bem. Pois a sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos, seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. A sabedoria também te livrará. Aqui, a palavra diz que quando decidimos colocarmos as nossas forças todas, como eu disse, em tudo que fazemos, colocar essas mesmas forças em conhecer a Cristo, nós ganharemos com isso muita coisa, como que diz a palavra. Isso nos afastará das pessoas más. Isso nos dará sabedoria para tomarmos decisões no nosso dia a dia. Isso nos dará qualificação profissional para realizarmos nosso trabalho de uma maneira fácil, aquilo que gastaríamos tão dificultosamente tempo para fazer. Quando gastarmos a nossa força em conhecer a Jesus, não necessitaremos tanta força para viver nossa vida cotidiana. Isso que a palavra nos diz. E aqui mais embaixo, no 18 para frente, vai nos dizer outra coisa muito, muito, muito importante para nós hoje, nesse tempo do fim. Que ao dedicarmos o nosso tempo, nosso esforço, a nossa alegria, a nossa confiança, toda em conhecer a Jesus, conhecer o nosso Salvador, Ele nos dará algo que é muito importante e que, se não tivermos, viveremos uma vida inteira enganados, iludidos, e no dia que vermos face a face o nosso Deus, Ele dirá para nós: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. E muitos dirão: mas Senhor, operei milagres em Teu nome, realizei prodígios em Teu nome, vivi na Tua casa, tive comunhão com os meus irmãos, ceiei a Tua ceia. Mas aqui tem um belo ensinamento para nós. Se gastarmos todas as nossas forças, toda a nossa confiança, nossa esperança, se preciso, nosso tempo, para entendermos, para conhecermos a Jesus, nosso Salvador, nosso Criador, Ele nos proporcionará facilidade nas decisões, nas realizações de trabalho,
e nas escolhas que fazemos aqui na nossa vida na terra. Aqui no versículo 18 diz assim: a mulher imoral... Não, perdão. No versículo 16 diz assim: a sabedoria também te livrará da mulher imoral e pervertida, que visa seduzir com palavras e sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. Aqui, irmãos, Deus nos deixa mais um ensinamento de que quando dedicarmos toda a nossa força de vontade em conhecê-lo, ao invés de dedicarmos toda essa força de vontade para a nossa vida cotidiana, dedicarmos a conhecer Ele também nos livrará dessa mulher imoral. O que é essa mulher imoral? Uma mulher comum? Ah, irmão, já sou casado. Não tem nada a ver com isso, irmão. Muitos entendem essa palavra. E aos que não entendem, aqui a palavra diz de uma igreja, de uma religião, vou dizer assim melhor, de uma religião imoral, de uma religião pervertida, que nos seduz com as suas palavras, com uma palavra sensual, uma palavra que chama a atenção do meu corpo, de uma religião que amassa, apalpa, massageia meu ego. Deus nos livrará disso também. E aqui diz ainda, essa religião, essa mulher que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado. Sim, irmãos. Aqui entra o que eu disse agora há pouco. Muitas pessoas, infelizmente, vivem um evangelho porque dedicou tempo na sua vida inteira a correr atrás dos seus sonhos, a lutar pela sua família, a dedicar-se ao seu trabalho, a ser um bom profissional, a ser uma pessoa qualificada, ter uma formação acadêmica, e dedicou-se também um pouco a Deus. Ia na igreja, ouvia as palavras que confortavam o seu coração, apalpava o seu ego, foi sua companheira desde a juventude, fizeram seus votos, aceitei Jesus ali, fiz meu voto, tenho comunhão, mas infelizmente dedicou a sua vida inteira, com toda a sua força, a todas essas outras coisas, porque foi enganado por essa mulher, por essa religião, por essa igreja, por esse ministério, por essa forma de viver. Pois se tivesse dedicado toda essa força, esse tempo, esse desejo em conhecer a Jesus, nosso Deus, a conhecer o nosso Salvador, a conhecer a pérola preciosíssima, todo esse benefício, tudo isso que ele gastava tanto esforço para fazer, tudo isso que nós gastamos tanto esforço para fazer, para conquistar, para executar,
Pode ser muito mais fácil, meu irmão. Pode ser mais simples. Pode ser mais simples a mim. Essa mensagem veio a mim. O celular está ligado, porque eu sempre ligo quando eu vou estudar uma palavra. Deus tocou no meu coração para eu sempre ligar. Para que se for útil para alguém, amém, glória a Deus. Mas essa palavra veio a mim. Que gasto tanto tempo buscando ser um bom profissional, buscando ser um bom pai, buscando ser um bom esposo. Gasto tanto tempo buscando ser uma pessoa bem vista e bem quista na sociedade. Gasto tanto tempo correndo atrás dos meus sonhos. Nossa, eu sonho tanto, irmão. Eu sonho com tantas coisas. E eu me dedico com tanta alegria e força a esses sonhos. E essa palavra veio a mim. Quando eu já tinha visto hoje outras palavras. Nem pensava em gravar essa palavra. Essa palavra veio a mim. E talvez, quem sabe não a você, que dedica tanto tempo da sua vida com outras coisas, com tanto amor, como eu dedico a minha família, minha esposa, minha filha. Eu dedico fazer com tanto amor coisa a elas. E dedico com tanto zelo fazer meu trabalho, meu patrão. Dedico tanto tempo a conquistar os meus sonhos. Por que não dedicar tudo isso a conhecer o meu Criador? Por que não dedicar tudo isso a conhecer o nosso Criador, você aí? Por que não dedicarmos toda essa força, essa garra, essa vontade, essa alegria, esse prazer em conhecê-lo? Pois o dia que dedicarmos tudo isso em conhecer a Ele, está aqui, Provérbios, capítulo 2 em diante, marca aí e leia lá. O que Ele nos proporcionará a viver? O quão mais fácil a nossa vida será? O quão mais fácil será eu entregar um bom trabalho ao meu patrão? O quão mais gostoso será eu tentar agradar a minha esposa e minha filha? O quão mais simples e menos penoso será eu conquistar os meus sonhos? Pois eu dediquei a minha esperança, a minha confiança e toda a minha força no lugar certo, em conhecer a pérola preciosa, em render e vender tudo que tenho para comprar essa pérola preciosa, que é o nosso Salvador, Jesus, o grande e maravilhoso. Eu agradeço por estar aqui comigo, compartilhar comigo um pouco dos meus estudos, que o Espírito Santo possa ter tocado no seu coração também, assim como Ele tocou no meu, e que você fique na paz, reflita nessa mensagem, seja abençoado, procure viver com Cristo, procure dedicar todo o seu tempo, toda a sua força, toda a sua alegria em conhecê-lo, que o resto se tornará bem simples de executarmos. Um abraço, fique na paz, até a próxima.